a humanidade, ela tem uma certa vaidade para com ela mesma, né? A começar quando o nosso nome científico, né? O nome científico para o ser humano é Homo sapiens. Homo sapiens significa homem sábio, né? Literalmente homem sábio. E aí tem até um meme que roda na internet que é assim, um soldado condecorando ele mesmo, né? Tipo, quem colocou nós, quem nos nomeou como homem sábio, como uma espécie sábia, foi nós mesmos. Ou seja, a pergunta que fica é qual parâmetro a gente usa para dizer que nós somos sábios, né? Enfim, isso indica que a humanidade ela tem uma espécie de vaidade, uma espécie de admiração por si mesma. E Sigmund Freud, ele costumava falar que o ser humano, a humanidade, ela já sofreu 3 grandes golpes no ego, na sua vaidade ao longo da história, né? É como se a gente tivesse sofrido 3 tapas na cara ao longo da nossa história, ao longo das nossas descobertas científicas. O primeiro tapa na cara, segundo Freud, quem deu foi Nicolau Copérnico. Por quê? Porque Copérnico é que desenvolveu a teoria do heliocentrismo e tal, né? Que o Sol não girava em torno da Terra, na verdade era a Terra que girava em torno do Sol. O que que essa descoberta dá que tapa é esse que essa descoberta dá na nossa vaidade? Porque a partir do momento em que a Terra, antes se acreditava que o Sol girava em torno da Terra, o Sol e todo o universo, todas as estrelas, todos os planetas giravam em torno da Terra. Nicolau Copérnico vai lá e diz: não, é o contrário. A Terra que gira em torno do Sol, o Sol também não é bem o centro, ele está girando em torno da galáxia, que está girando em torno de um aglomerado de galáxias e tal. Ou seja, a humanidade percebeu com Nicolau Copérnico que ela não está num palco e todo o universo é uma plateia olhando para ela, né? A nossa casa não está no centro do universo, nós não somos o centro do universo, nós fazemos parte do universo. Esse foi o primeiro tapa na vaidade, na nossa cara, né? Na vaidade humana. Segundo Freud, o segundo tapa quem deu foi Charles Darwin, quando ele cria a teoria da evolução. Porque com a teoria da evolução, vai perceber que a nossa origem ela não é diferente dos outros animais. Por mais que o ser humano é muito mais complexo, né? A gente tem uma complexidade muito maior do que qualquer outra espécie. A gente tem a mesma origem, a gente é feito da mesma matéria que todo ser orgânico, na verdade, né? A gente não é tão diferente de um gafanhoto, a gente não é tão diferente de uma barata assim, a gente é feito da mesma coisa. A gente é muito mais complexo, é claro, mas a nossa origem é a mesma, né? Toda a vida no planeta tem a mesma origem. Isso tira, é claro, é um outro golpe na nossa vaidade, né? Porque tira de nós a nossa especialidade, aquilo que a gente achava que a gente é especial, a gente era feito diferente, né? Se você for na narrativa bíblica, por exemplo, o homem é feito de barro, ele não é feito da mesma coisa que os outros animais. Deus criou os outros animais e depois ele resolveu criar o homem, ou seja, o homem ele é desfocado dos outros animais. Aí vem Charles Darwin com a teoria da evolução e fala, não, nós somos a mesma coisa, a gente só tá um nível mais complexo, a gente evoluiu diferente, tal, tal, tal. Do ponto de vista evolutivo, até mesmo a nossa inteligência, isso quem fala, se não me engano, é o Harari, do ponto de vista evolutivo, a nossa inteligência também ela é só um mecanismo de sobrevivência da natureza. Não tem um grande projeto da Terra, do cosmos, de fazer uma espécie ficar inteligente, como foi o nosso caso. Não foi um projeto da natureza, foi uma habilidade que a gente desenvolveu para a nossa própria natureza. Então a teoria da evolução ela é o segundo tapa na cara que a humanidade leva nessa história. O terceiro, quem vai dar é o próprio Freud, quando ele vai criar a teoria do inconsciente, a ideia do inconsciente, quando ele vai afirmar que o nosso inconsciente governa a nossa vida muito mais do que o consciente, né? Os nossos sonhos, as nossas vontades, as nossas ideias, os nossos fetiches, tudo isso está muito mais ligado ao nosso inconsciente. Vem muito lá da primeira infância e tal, da questão da teoria psicanalítica do Freud. Mas a grande questão é que a maior parte da nossa vida inconsciente está fora do nosso controle. E é ele quem governa, e é o inconsciente quem governa a nossa vida, né? Os nossos medos, as nossas vontades e tal. Então esse é o terceiro tapa na cara que a humanidade sofre. E esses três tapas foram dados pela ciência, né? A ciência é quem tá nos trazendo isso. Embora a psicanálise hoje ainda ela não é considerada ciência, mas é um consenso na ciência de que existe um inconsciente e tal, na própria neurociência mesmo, de que boa parte do nosso comportamento muitas vezes vem antes da nossa consciência e tal. Enfim, a ciência ela traz para nós uma visão que tira da gente a nossa ideia de centralidade do mundo, né? A nossa ideia de sermos o centro do mundo, de sermos criados de uma forma especial,
de sermos livres, liberdade em relação aos outros animais. Não que o ser humano não seja realmente diferente, não que ele não seja criado ele não tenha uma especialidade diferente dos outros animais, né? Porque a própria ciência da história, ela se baseia nisso, né? Sem seres humanos não há história. O ser humano, ele tem consciência da sua existência, coisa que os outros animais não têm. Porém, essas três tapas que o Freud está nos contando, ele dá um certo desprestígio à humanidade. E aí, quando você bate de frente a ciência com a religião, por exemplo, é claro que a ciência perde no sentido popular, né? Porque enquanto a religião coloca a gente num patamar muito maior, a ciência diz, ó, a gente é um animal comum como todos os outros, enquanto a religião diz que nós somos filhos de Deus, né? Na verdade, podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu não me lembro de nenhuma proposta religiosa que não coloca o ser humano num patamar diferente, que não coloca o ser humano num nível diferente do restante da natureza. Então, sempre que a ciência for bater de frente com a religião, no sentido mais popular, a ciência sempre vai perder. Porque ninguém quer questionar muito a própria existência, ninguém vai querer questionar muito o próprio lugar no mundo. A gente evoluiu para gostar de certeza, para gostar de uma espécie de zona de conforto. Um outro exemplo disso é quando a ciência bate de frente com a autoajuda, por exemplo, né? A autoajuda diz para você que você pode tudo, que basta você sonhar, basta que você querer, enquanto a ciência pode ser que vai dizer para você, ó, o seu cérebro é estruturado de uma determinada forma e tal, isso aqui vai ser mais difícil para você do que para um outro indivíduo por causa disso e disso, disso. É claro que a gente não gosta dessa visão, né? É claro que a gente prefere uma visão, digamos assim, tanto a ciência quanto a autoajuda, tanto a religião quanto a autoajuda, elas trazem uma visão bem mais otimista da existência.